Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Hoje é a continuação do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 10, que diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Estudar as bem-aventuranças é uma certeza que o Senhor ele há de recompensar cada pessoa. Toda bem-aventurança nos mostra que há uma recompensa. Bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os que choram, todos aqueles que o Senhor citou existe uma recompensa, ou seja, ele é feliz porque ele é perseguido, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, o Senhor sempre traz à nossa memória porque que aquelas pessoas que seguem esse padrão de vida, eles se tornarão felizes, eles são pessoas felizes. Então, hoje, o versículo 10 diz que os que sofrem perseguição por causa da justiça. O Senhor Jesus diz que eles são mais do que felizes, porque deles é o reino dos céus. Mas antes de começar um pouco da exposição sobre esse versículo, eu quero dizer que nem todos aqueles que acham que estão sendo perseguidos porque falam do jeito que querem, falam o que bem entendem, gritam com as pessoas, acusam, condenam por causa de erros, de pecados e usam a palavra para fazer com que as pessoas se sintam mal e depois elas se julgam dizendo que estão sendo perseguidas por causa da palavra de Deus. E não é bem assim. Muitas vezes as pessoas estão sendo julgadas pelas pessoas ou sendo rejeitadas pelas pessoas por causa da ignorância, não por causa de Jesus Cristo. Porque muitas pessoas precisam entender a palavra de Deus, não receber uma condenação antes do tempo, porque o Senhor Jesus não veio para condenar, mas o Senhor Jesus ele veio para julgar, salvar e se entregar, porque o Senhor Jesus veio para salvar aquele que se havia perdido. Mas o homem, ele acha que Deus é como o homem, que julga segundo a justiça do próprio homem, mas Deus, ele é amor e ele nos chamou para sermos igual a ele, ainda que é impossível, mas ele mandou o Espírito Santo para nos dar essa direção. Então a palavra de Deus diz: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. A justiça aqui é a justiça de você crer em Jesus Cristo. Quando você crê em Jesus, não há nenhuma condenação mais. Não há ninguém que lhe acuse, que você se sinta mal. Não há ninguém que diga que você não tem mais jeito, que você acredita. E quando você acredita nisso de verdade, que Jesus morreu por você, o inferno vai se levantar para fazer você desacreditar. Em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, as armaduras, ele diz: estais firmes para que vocês resistam no dia mau. Porque o inimigo, ele não quer que você lute com ele. Ele quer que você largue as armaduras que Deus já nos deu. Porque quando você larga a armadura, só você pode largar as armaduras. Só você tem essa capacidade de deixar as armaduras que Deus já deu para nós. E é por isso que ele é persuasivo e tenta de todo jeito fazer com que você se sinta incapaz, indigno, injusto, mau, pecador. Ele quer que você se sinta assim para que você não tome posse da justiça de Deus, revestido de toda a justiça, couraça da justiça. Ou seja, o Senhor Jesus ele nos deu uma proteção para o peito, para o coração, para que a gente ande seguros, firmes, com ousadia no Senhor Jesus, que ele morreu por nós para nos dar a vida eterna. E o Senhor Jesus diz: bem-aventurados, felizes são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eles já tomaram posse do reino dos céus. Eles sabem o que eu fiz por eles. Eles sabem o que eu já fiz naquela cruz por eles. Eu dei a vida por eles. E é isso que o Senhor Jesus quer de nós. Que a gente aceite essa graça que muita gente pensa que é tão difícil porque eu preciso fazer alguma coisa. Se fosse preciso fazer, ninguém se salvaria. Mas você precisa aceitar essa verdade, que Jesus morreu por nós para nos dar a vida eterna. E o resultado disso, a certeza que você aceitou, é você obedecer os mandamentos do Senhor. Porque ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e o guardar, esse é
o que me ama. Se você tem guardado até aqui, pode ter certeza que naquele dia Deus há de te recompensar. Se você tem guardado, Deus há de buscar a sua alma. O Senhor enviará anjos para buscar a sua alma naquele grande dia. O Senhor ressuscitará aqueles que creem nele. Assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. E essa é a certeza da nossa salvação. Se você crê na ressurreição, se você crê que você é um bem-aventurado, continue crendo, não desista. E que Deus abençoe você e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.